Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Pensem num relógio mecânico clássico, daqueles com a parte de trás em vidro transparente. Nós vemos as engrenagens minúsculas todas ali a trabalhar em conjunto. Pois é tangível, a causa e o efeito estão logo ali, à vista de todos. Exatamente. Mas de repente nós olhamos para a tecnologia de hoje em dia. E as engrenagens desapareceram completamente. Certo. E o relógio agora quase que adivinha as horas antes sequer de olharmos para ele. A grande questão desta nossa análise de hoje é perceber quem está a construir este motor invisível. E, mais importante ainda, com que dinheiro, não é? Sem dúvida. Portanto, vamos lá analisar isto. Porque o ponto de partida está literalmente em cima da nossa secretária. Pois, e começamos com a Google, que acabou de revelar os Google Book. E atenção, isto não é só um Chromebook com um nome novo. Não de todo. É hardware construído de raiz, tipo desenhado especificamente para ter a inteligência artificial de Gemini totalmente embebida no sistema operativo e no ecossistema Android. E o que me chamou mesmo a atenção aqui não foi aquele típico atalho no teclado para chamar um chatbot. É a integração profunda. Eles falam muito no Magic Pointer. O tal cursor inteligente, exato. Isso, que no fundo antecipa o que nós queremos fazer e dá sugestões em tempo real conforme vamos mexendo o rato no ecrã. Isto soa a ter um assistente constantemente a olhar por cima do nosso ombro. Será que precisamos mesmo de IA a prever cada clique? Bem, o que é fascinante aqui não é propriamente se precisamos ou não. É a mudança total de paradigma na forma como interagimos com as máquinas. Claro. A IA está a deixar de ser um destino, ou seja, um site ou uma aplicação que nós abrimos de propósito, e está a passar a ser a própria infraestrutura. Uma funcionalidade omnipresente. Exatamente. Com parceiros como a Acer, a Asus, a Dell, a HP e a Lenovo adotarem isto tudo, a IA torna-se basicamente o ar que o próprio sistema operativo respira. Só que há um problema físico aí no meio. Porque prever um clique em tempo real e aprender com o nosso comportamento, isso exige uma capacidade de inferência que é absurda. Certo, não é qualquer máquina que faz isso. Pois não, o processador num portátil fininho, por muito bom que seja, não aguenta isso sozinho. Precisamente. E para o cursor adivinhar o próximo passo quase sem latência nenhuma, o computador tem de estar constantemente a falar com a nuvem. Pois, faz sentido. E é exatamente essa necessidade de processamento pesado que nos leva ao segundo ponto da nossa conversa, a Anthropic. Ui, os números da Anthropic. Exato. Eles conseguiram fechar uma nova ronda de financiamento de 30 mil milhões de dólares. E isto com o apoio de fundos gigantes como a Dragoneer, Green Oaks, Sequoia e Altimeter. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante, mas também um pouco surreal, porque essa ronda coloca a avaliação implícita da Anthropic nos 900 mil milhões de dólares. É um valor estonteante. Espera aí, isso é o equivalente ao PIB de um país inteiro, mas para uma startup? Quer dizer, como é que alguém, no seu perfeito juízo, justifica injetar 30 mil milhões de dólares de uma assentada? Justifica-se porque a inteligência artificial já não é aquele software tradicional onde meia dúzia de programadores fazem o código numa garagem. Isso acabou. Pois, os tempos mudaram. Completamente. Para criar e manter estes modelos, a Anthropic precisa de infraestrutura física pesada. Estamos a falar de comprar dezenas de milhares de GPUs topo de gama. E é a energia que isso gasta. Nem imaginas. É preciso construir redes de refrigeração industrial, garantir acesso a centrais elétricas inteiras só para alimentar os centros de dados. Portanto, o capital vai todo para a força bruta computacional. Ou seja, estamos perante a verdadeira corrida ao ouro computacional. As startups estão desesperadas por capital de risco para conseguir comprar, digamos, as pás e as picaretas desta corrida, que são os servidores. Certo. Mas repara numa coisa, enquanto as startups têm de ir pedir dinheiro aos investidores, os gigantes tecnológicos já têm a sua própria minadora a funcionar a todo o vapor. Pois, e é aí que entra a Tencent. Exatamente. É aqui que entram os números que a Tencent acabou de apresentar referentes ao primeiro trimestre de 2026. Pois é, eu estive a olhar para os dados e a Tencent gerou receitas de
196,5 mil milhões de yuan. São quase 29 mil milhões de dólares. É muitíssimo dinheiro num só trimestre. É um crescimento de 9%. E o mais curioso é que foi impulsionado essencialmente por videojogos e publicidade digital. E o lucro líquido deu um salto incrível de 21%. Superando todas as expectativas. Sim. Então, o que é que isto tudo significa para a nossa história global da IA? Se nós ligarmos isto ao panorama geral, percebemos uma ironia brilhante no meio disto tudo. Os videojogos, que originalmente foram os grandes impulsionadores do desenvolvimento das placas gráficas, estão agora a gerar o lucro massivo que financia a infraestrutura da inteligência artificial. É fantástico pensar nisso. É mesmo. A Tencent está a pegar nestes milhares de milhões de lucro líquido vindos do entretenimento e a reinvesti-los diretamente em novos centros de dados e novos modelos. É um ciclo completamente alucinante. Quer dizer que alguém, algures no mundo, está a comprar um item virtual num jogo e a margem de lucro dessa compra vai diretamente para construir os servidores que amanhã... Os tais servidores pesados, sim. Exato. Servidores que amanhã vão prever onde é que essa pessoa ou outra qualquer vai clicar no seu portátil. O entretenimento de hoje está, literalmente, a financiar a espinha dorsal da tecnologia do futuro. E é precisamente por isso que a IA não é só uma despesa de investigação. Tornou-se o destino inevitável de todo e qualquer lucro gerado atualmente no setor tecnológico. É impressionante a escala disto tudo quando começamos a juntar as peças. Fica tudo interligado. Sim, e para quem nos está a ouvir, pensem nisto. Sempre que o cursor no vosso ecrã desliza suavemente para sugerir um widget de forma automática, nós estamos a consumir uma fração minúscula destes milhares de milhões que foram investidos. Dinheiro esse que foi financiado muitas vezes pela gigantesca máquina do entretenimento digital, como vimos. É o tal motor invisível a funcionar a uma velocidade sem precedentes. O que nos deixa com um último pensamento provocador para refletirmos a seguir a esta conversa. Diz lá. Se a inteligência artificial é agora a infraestrutura invisível que controla tudo, desde o nosso portátil diário até aos enormes fluxos financeiros globais, quem é que terá realmente o controlo quando estes sistemas deixarem de apenas sugerir o próximo clique e passarem a automatizar processos complexos de forma totalmente autónoma? Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.